A gente vai falar dos preços dos ovos que vem caindo neste início de 2024. No fim do ano passado, falamos sobre o Brasil fechar o ano com saldo positivo na avicultura e da expectativa de manter o crescimento. Mas, segundo pesquisadores do setor, no CPEA, o movimento de baixo é resultado da maior oferta do produto no mercado doméstico e enfraquecimento das vendas. Para entender mais sobre os números divulgados nesta semana, vamos conversar agora com a analista de mercado do setor, Juliana Ferraz. Oi, Juliana, boa noite, tudo bem? Boa noite, Nayane, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Ju, me explica aqui, qual é a expectativa aí para esse 2024, hein? A expectativa para 2024, Nayane, é que o setor ele continue, nesse ritmo de crescimento. Porém, nesse início agora de 2024, os preços dos ovos eles estiveram em um patamar bastante baixo, principalmente nessa primeira quinzena de janeiro. E esse movimento, como você bem já ressaltou aí, é um reflexo do aumento da oferta do produto e também da menor procura. Nessa época do ano, já tradicionalmente a procura por proteína diminui, e aí quando eu falo proteína, não só ovos, mas também proteínas, carnes, o consumo nessa época do ano também costuma ser menor, por conta do próprio poder aquisitivo da população brasileira, que nessa época do ano costuma estar mais baixo em função das despesas aí de início de ano e também das despesas remanescentes aí do final do 2023, Então, acabam ficando contas aí acumuladas nesse início de ano. Isso impacta diretamente no consumo de proteína e aí inclui a proteína do ovo, Agora, a gente tem falado, principalmente nesta edição de hoje, em relação à quebra de safra da soja, Juliana, em todo o país, Como é que isso impacta aí o mercado dos ovos, hein? Sem dúvida, o clima adverso ele impacta de uma forma muito significativa no mercado de ovos, porque mais de 70% do custo de produção estão ligados aí ao milho e ao farelo de soja, principalmente ao milho, Mas o farelo de soja também é um importante componente da ração animal, um insumo bastante importante para a cadeia. Então, sem dúvida, qualquer impacto na cultura dessas duas matérias-primas afetam aí a avicultura de postura. E vale lembrar, Nayane, que a avicultura de postura, esse movimento de recuperação, ele foi intenso no ano passado, mas diversos anos, ao longo dos últimos anos, a cadeia foi diretamente impactada, fortemente impactada pelos aumentos no custo de produção desses insumos, que são aí o milho e o farelo de soja. Eles vieram de uma espiral de alta aí desde meados de 2018, subiram com bastante intensidade ao longo dos últimos anos, e foi só no ano passado que os produtores conseguiram ter um certo fôlego, um certo alívio aí em relação a essa pressão causada por esses insumos. E também o que ajudou bastante a cadeia foi, sem dúvida, a valorização dos ovos no ano passado, que atingiram patamares recordes. Mas, de fato, o clima adverso, esses fenômenos aí, El Niño, por exemplo, que pode trazer prejuízos bastante significativos para a cadeia, estão sendo observados com bastante atenção pelos produtores, principalmente. Agora, Juliana Ferraz, me conta como é que está o mercado externo de ovos? O mercado externo, Nayane, ele segue bastante aquecido. No ano passado foram mais de 24 mil toneladas de proteína embarcada, E quando eu falo proteína, para consumo mesmo, in natura e processada. Foi um valor o mais alto, já visto nos últimos 11 anos. Então, desde 2012, a gente não via um volume tão alto assim exportado. E esse volume recorde, quase recorde aí de exportação, um dos mais altos da história, ele está ligado aos casos de gripe aviária que afetaram diversos países no mundo. Então, isso acabou abrindo uma janela de oportunidade para que o Brasil pudesse expandir e aumentar o desempenho aí nas exportações. E nós conseguimos, então, elevar de forma bastante significativa os embarques ao longo do ano passado. E a expectativa é de que esse movimento de plena expansão aí nas exportações, volumes altos, continuem ao longo desse ano de 2024.
Você disse que essa questão da gripe aviária abriu novos mercados, né? A gente pode esperar novos parceiros em 2024? Como é que você está vendo o mercado nesse ponto de vista? Com certeza, a gente tem visto, observado, né, o setor trabalhando com bastante sinergia aí para tentar ampliar cada vez mais o número de mercados. Então, vem crescendo o volume, né, o número de parceiros comerciais do Brasil, não só no mercado de ovos, mas também a gente tem visto bastante para o mercado de suínos, mercado de frango. Então, o setor ele vem trabalhando com bastante intensidade, os setores de proteína animal, de um modo geral, para tentar ampliar cada vez mais o volume de parceiros comerciais e não ficar, né, tão dependente aí com as exportações tão concentradas em um determinado parceiro. Isso ajuda muito a balança comercial aí desses produtos. Juliana Ferraz, analista de mercado do CPEA, muito obrigada pela sua participação aqui no AgroMais 17 horas. Espero que a gente possa conversar mais ao longo do ano aí, trazendo atualizações e atualizações positivas aí para o mercado de ovos. Obrigada, Juliana. Imagina, eu que agradeço o convite.